Oi, crianças, tudo bom? Tá todo mundo aí dentro de casa? Tá chato? Fica dentro de casa? Ah, mas agora vai ficar mais legal. Eu tô aqui hoje para contar história. Vocês sabem que é o que eu gosto de fazer, é contar história, né? Então, eu preparei a história. O que a gente tá aprendendo esse semestre? Não escutei? Ah, isso mesmo, é dos heróis da fé. Então, eu vou contar a história dos heróis da fé. Hoje, eu vou contar de um herói em específico. Mas eu queria mostrar uma figura pra vocês. Tá vendo essa figura? Vocês sabem o que é isso? Um aperto de mão, né? Mas não é só isso. Essa figura significa que a gente faz um acordo, sabe? A gente firma um acordo da palavra. Vale muito um acordo nesse mundo, né? Então guardem este acordo que vai fazer todo sentido daqui a pouco. E aí eu quero trazer para vocês aqui na minha casa de quarentena a minha lozinha, né? Essa lozinha tem um círculo bem grande. Sabe por quê que tem esse círculo? Porque aqui é a terra. E aí vocês já sabem que eu já contei essa história, que Deus fez quem? O Adão e a Eva. Aí o Adão e a Eva tiveram filhos. E aí os filhos do Adão e Eva tiveram filhos. E aí a terra foi ficando povoada. Povoada, mas ficou muito cheia essa terra, ficou cheia de gente. E a terra estava muito povoada. E essa terra estava cheia de gente, muita mesmo. E aí, vocês sabem, né? O Adão e a Eva já não deram aquele exemplo bom, foram expulsos do paraíso. E aí foi enchendo de gente, coisa e tal, aí o mundo estava triste. Cheio de maldade, cheio de coisa ruim, as pessoas brigavam entre si, o mundo estava um caos, né? Não tinha um cara que se salvasse. Aí Deus estava triste, porque Deus não gosta dessas coisas. Ele não criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, para ser ruim. Ele criou para ser bom. E aí Deus falou assim, nossa, será que tem alguém nessa terra que é bom? Será? Isso aqui era lá na época do Adão e Eva, então faz muito tempo, né, gente? E aí a terra estava cheia de gente má. Vou guardar minha terra aqui, ó. E vou voltar aqui para as minhas coisas. Olha como as pessoas eram más naquela época. Elas brigavam umas com as outras, se batiam. Era homem batendo em mulher, mulher batendo em homem. Mas Deus foi lá e procurou no meio dessas pessoas aqui alguém. E ele achou uma pessoa que era temente a ele. Um cara que viveu mais ou menos nessa época. Vocês sabem quem é? De quem que eu vou falar hoje? Não? Mas então eu vou contar para vocês. A tia vai falar hoje do Noé, né? Noé era um cara que era temente a Deus. Ele vivia de acordo com o que era certo, o que era correto. Noé só fazia coisas boas. Ele orava para Deus e ele vivia no meio dos impuros. Sabe essa galera aqui, ó? Que tava tudo fazendo coisa errada? Que era egoísta, que brigavam, falavam mal de Deus. Noé vivia ali no meio deles. Mas ele tinha um coração bom e ele tinha um coração voltado a Deus. Certo dia, Deus falou com Noé. Deixa eu mostrar o Noé para vocês. Vou me apresentar meu amigo Noé aqui. Certo dia, Deus falou com Noé e disse que toda a terra ia ser destruída. Eu vou ler para vocês como que Deus disse. Resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa dele. Eis que destruirei juntamente com a terra, vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo cara que tem fôlego aqui debaixo da terra. Isso está em Gênesis 13. Se você quiser abrir a Bíblia lá em Gênesis 13, está bem no início, lembra que a tia ensinou bem no início? Você vai encontrar a história do Noé lá. E Deus falou assim para Noé, que ele ia salvar o Noé
a esposa e os filhos, né? E as mulheres dos filhos também. E aí Deus foi falando com Noé, e Noé assim, tá bom, Senhor, tá bom. Aí começa a nossa história com o nosso amigo Noé. Deus foi lá muito claramente e falou para Noé: Noé, você vai construir um barco gigantesco de 3 andares. Pensa só, gente, Noé morava num lugar que não tinha mar. E Deus falou: você vai construir um barco gigantesco de 3 andares. Primeira coisa que eu fico pensando, será que o Noé sabia construir um barco? Mas o Noé falou: tá bom, Senhor, se o Senhor quer que eu construa um barco de 3 andares, eu vou construir um barco de 3 andares. Aí Noé, juntamente com seus filhos, foram lá e construir o barco. Sabe como que era o tamanho do barco? Tá escrito aqui, ó. O barco tem o tamanho de um campo de futebol, 3 andares e vários compartimentos. Sabe por quê? Porque Deus falou assim, ó, que ele ia fazer com que um casal de cada animal da sua criação entrasse nesse barco. Então tinha que ter um compartimento para cada tipo de animal, para eles, né, não morder uns aos outros. Tinha que ter um compartimento para a comida dos animais, tinha que ter um compartimento para higiene, tinha que ter um compartimento para o Noé e sua família dormir, tinha que ter um compartimento para a comida do Noé, né? Então Deus mandou construir tudo direitinho lá. Noé fez exatamente como Deus falou. E aí, gente, eu tenho uma outra figura aqui, ó. Imagina só, Noé já era meio velhinho. Ele tá aqui construindo um barco, ó, no meio do deserto, né? Não tinha água aqui por perto. E Noé tá construindo esse barco aqui. E aí você acha que as pessoas que estavam vendo, seus vizinhos, Noé construindo o barco, que são essas pessoas aqui, ó, que estavam nesse mundão, tudo egoísta. O que você acha que essas pessoas fizeram? Elas riram, né, da cara do Noé. Falaram assim, ó, lá vai o doidinho do Noé construir aquele barco. Olha como era o barco, não sei se dá pra ver aqui no vídeo. Essa era só a parte de baixo do barco. E as pessoas rindo do Noé, ó. Ó, cochichando, fazendo fofoca do Noé. E o Noé aqui, gente, Deus vai mandar o dilúvio. Aquele que não crê em Deus e se arrepender e entrar dentro desse barco que eu tô construindo vai morrer, gente. E falando isso, e as pessoas o quê? Rindo dele. E aí Noé foi construindo seu barquinho. Construiu seu barquinho, né? Aí, a família de Noé ia ser salva. Mas Noé, ele não se contentava só com isso. Ele não queria só que a família dele fosse salva. Ele queria que os vizinhos acreditassem que Deus ia mandar o dilúvio, né? Noé trabalhou durante anos naquele barco. Todos os dias ele e seus filhos iam lá e construíam um barco. Você já imaginou? Não foi assim, ó, começo hoje e termina amanhã. Não, foram anos construindo um barco, acreditando numa visão que ele teve, né, quando ele conversou com Deus, acreditando no momento que ele teve com Deus. E todo mundo rindo da cara dele, e ele anos lá construindo o barco. E aí ele construiu o grande barco. Chega aqui no dia, mais ou menos nos dias que ia vir o dilúvio, Deus falou para Noé assim: Noé, pega as comidas para os animais. Pega muita comida para os animais. Aí lá saiu Noé e sua família pegando comida para os animais e encheu o barco de comida. Mas até aí não tinha nenhumzinho de um animal. Eles foram lá e encheram o barco de comida. Aí Deus falou assim para Noé: Noé, vai lá e pega comida para você também. Noé foi lá, pegou comida para eles. Aí Deus falou assim: guarda a comida lá e entra dentro do barco. Não tava chovendo, tá? Só para mostrar para vocês. Entra dentro do barco. Entra lá dentro do barco, você e sua família, que eu vou mandar os animais, né? Aí o barco ficou enorme, né? As pessoas lá de baixo olhavam lá para cima e viam aquele barco, e Noé falando assim: gente, se vocês entrarem no barco e crerem
que Deus vai mandar o dilúvio, você será salvo. Creia em Deus, entre nesse barco e você será salvo. E todo mundo assim, esse Noé, ó, doidinho, pobrezinho desse Noé, né? As pessoas caçoavam de Noé. E Noé falando, gente, entra nesse barco, entra comigo nesse barco e você vai ser salvo. E aí Noé foi lá, entrou no barco, né? E Deus tinha dito para Noé que todos os seres vivos, 2 de cada espécie, ele ia mandar para o barco. E aí Deus foi lá e falou com os animais. Ó, dá para ver aqui? Deus mandou 2 elefantes, 2 camelos, 2, acho que é búfalos, deixa eu ver, 2 porquinhos, 2 ratinhos, né? E foi mandando de 2 em 2 entrar no barco. Noé já estava aqui dentro, e aí Deus foi mandando o pessoal entrar. Foi mandando, e entrou todo mundo. E diz a Bíblia que o próprio Deus fechou a porta do barco. Aí foi, e aquelas pessoas lá caçoando, não quiseram entrar no barco, ninguém entrou no barco, tá bom? Deus mandou o quê? O dilúvio. O que é um dilúvio? É muita chuva, muita chuva. Sabe que nem quando chove em São Paulo que alaga tudo, que nem quando a gente vê na televisão os carros boiando assim na água, é muita chuva. E choveu por 40 dias e 40 noites, sem parar. Todo ser vivo, respirante da terra morreu. Mas Noé, os animais estavam no barco. Ó, dá pra vocês verem? Aqui o barco. Era tipo um Titanic, gente. Era um barcão. Estava todo mundo a salvo aqui nesse barco, né? Noé, sua família, todo mundo a salvo. Aí, eu queria parar aqui só um pouquinho para fazer uma pausa na história. Vamos continuar. Por enquanto só caiu a chuva e o barco tá aqui. O que fez Noé ir construir um barco desse durante anos? Um barco assim, ó, gigantesco, que a gente perto dele parece um cisquinho. Encher de comida para os animais, mandar toda a sua família lá dentro. O que fez isso? O que fez Noé fazer isso foi a fé, porque ele ouviu a voz de Deus e ele acreditou em Deus, porque ele já acreditava em Deus, né? E ele falou, claro, Senhor, vou fazer conforme o que você manda. Pode parecer um absurdo para o resto do mundo, mas o Noé falou assim, eu não quero agradar o resto do mundo, eu quero agradar a ti, Senhor. E aí ele foi lá e fez tudo isso. Beleza, né? Ele teve fé. Por isso que Noé é um dos heróis da fé. É um cara que acreditou naquilo que a gente não estava vendo. A gente não via que construir um barco num lugar que não tinha água era legal, a gente não via. Se fosse eu, ia falar, mas um barco aqui, Senhor, não tem nem água. Porque a gente é, né, desconfiado, a gente tem um monte de defeito, faz um monte de coisa errada, mas não é não. Noé acreditou, teve fé. Então a gente tem que ter fé, que nem Noé, para poder ser um herói da fé. Tem que acreditar quando Deus fala com a gente. Acreditar nas coisas que estão na Bíblia. Acreditar nessas histórias que a tia Fabi fala que tá tudo aonde? Na Bíblia. Então, ó, o dilúvio tá escrito em Gênesis 7, essa parte aqui. Eu vou ler para vocês. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas sobrevieram e elevaram a arca, né? Então as águas veio e a arca começou a o quê? Boiar, né? Ela flutuava sobre as águas e que cobria toda a terra, cobria até as montanhas mais altas. As águas ficaram 7 metros acima das montanhas mais altas e morreu todo ser vivo que se movia sobre a terra. Aves, animais selvagens, domésticos, enxames e toda criatura que povoava a terra. E todos os seres humanos, tudo que havia na terra seca e tinha fôlego em suas narinas, morreu. Só ficou Noé. Será que algum dia as pessoas iam saber que isso realmente aconteceu? Será que algum dia todo mundo ia conhecer essa história? Noé não tinha essa resposta. Mas ele esperou por 5 meses dentro da arca.
5 meses as águas baixarem. Depois de 40 dias e 40 noites, parou de chover. Mas demorou 5 meses para as águas baixarem. Você já imaginou ficar num barco 5 meses? Só isso já seria bem ruim, né? Mas Noé ficou no barco 5 meses. Ele, sua família e os animais. E aí eles esperaram a água baixar. E aí, quando a água baixou, eles saíram de lá. Finalmente, quando a terra estava seca, Deus disse a Noé: saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também os animais que estão com você. Depois de ficar na arca 5 meses, Deus falou assim: saiam todos, que agora chegou a hora de vocês verem. E aí eles saíram, né? Todo mundo que estava lá dentro da arca, e ficaram muito felizes, né? E agradeciam a Deus. E aí Deus falou de novo: multiplicar e encher a terra, né? Então eu queria mostrar uma coisa para vocês. Esse é o Noé, né? Sua família que estava na arca, os animais que saíram da arca. Vamos guardar essa figura aqui que ela é importante. Aí sabe aquela terra que estava cheia de gente ruim? Agora só tem quem? Vamos recapitular? Tem o Noé, tem a mulher do Noé, tem o filho do Noé, outro filho do Noé e as mulheres dos filhos do Noé. Só tem isso na terra. Na Bíblia diz que o Noé tem 601 anos, acho. É mais de 600 anos. Naquela época as pessoas viviam bastante. Tem 600 anos. Tá um pouco velhinho, né? Então, os filhos de Noé, eles teriam que povoar a terra toda. Aí Deus falou assim: gente, vocês vão e multipliquem-se para encher a terra. E a terra seria povoada por pessoas que acreditavam em Deus, né? Hoje, aqui na Terra, a gente tem mais de 7 bilhões de pessoas. E tudo começou com esses 8 aqui. Deus fez encher a Terra de gente. Encher de gente. A partir desses 8 aqui. Porque esses 8 eram pessoas que acreditavam em Deus. E aí, eu quero mostrar mais um símbolo importante dessa história. Deus fez um acordo com Noé. Falou assim: Noé, eu nunca mais vou mandar essa água toda para a terra. E ele fez um acordo com Noé. Que é aqui, ó, tá vendo isso? Como que chama isso? É um arco-íris. Toda vez depois que chove aparece esse daqui, né? O arco-íris. O arco-íris é o acordo que Deus fez com Noé, dizendo que não vai ter mais dilúvio. Pode chover bastante, mas o dilúvio não vai ter mais. Toda vez que chove, depois, não, nem todas as vezes, mas algumas vezes aparece um arco-íris, que é para mostrar para a gente que Deus ama a gente, que não vai ter mais aquele dilúvio. Que esse arco-íris é uma aliança, é um acordo que Deus fez com a gente. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Eu espero que vocês tenham entendido, né, a história. E eu queria mostrar para vocês que, como Noé acreditou em Deus, nós também podemos acreditar nas coisas que Deus nos diz, nos mostra, nos faz sentir. E eu queria incentivar vocês a quê? A orar. Nós vivemos um tempo muito difícil, crianças. Esse negócio aí do coronavírus tá matando todo mundo, e principalmente os velhinhos. Então, gente, vamos orar. Vamos orar, vamos colocar nossa fé em prática. Vamos ajoelhar do lado da nossa cama, vamos sentar na nossa cama, vamos fazer de qualquer jeito. Mas lá, sozinho, em secreto, vamos conversar com Deus. Vamos falar com Ele: Senhor, ajuda os enfermeiros que estão combatendo essa doença. Senhor, ajuda os velhinhos que não podem nem ir no mercado. A gente pode fazer alguma coisa, a gente pode ajudar essas pessoas de alguma maneira, cada um da sua maneira.
Se você às vezes tem muito sabonete aí na sua casa e tem um vizinho que não tem, ajuda ele, porque dar um sabonete para uma pessoa faz com que ela lave as mãos e pegue menos vírus. Então, vamos ajudar, mas principalmente vamos orar. Eu queria deixar essa mensagem com vocês hoje, né? Eu espero, assim, fazer outras mensagens. Comecei agora, a tia Fabi não sabe muito bem falar pro celular, a tia gosta mesmo de falar para vocês, fica fazendo perguntas, tal, mas hoje eu tentei falar isso. Então, assim, seja um herói da fé nesse momento de coronavírus, né? Fale com Deus, fala, Deus, me mostra como eu posso ajudar. Ora por aquela pessoa que tá doente, ora por aquela outra pessoa que não tá doente, mas às vezes só por ver todo mundo doente já pensa que tá doente. Tem gente grande, é meio complicada, sabe? Eles fazem umas coisas estranhas. Então, orem por todos eles. Eu quero deixar um beijão com vocês e agora a tia vai orar e gostaria que vocês orassem junto. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos mostra uma pessoa como Noé na Bíblia. Uma pessoa com uma fé assim inabalável, uma pessoa que acreditava no Senhor em todo momento, Senhor. Me faz parecida com Noé, Senhor. Faz cada criança que está ouvindo esse vídeo parecida com Noé, Pai. Que a gente possa acreditar. Senhor, faz-nos ouvir a Tua palavra, a Tua vontade nessa época de coronavírus, Senhor. Senhor, faz com que todas as crianças que estão vendo esse vídeo possam ajoelhar e orar pelo Senhor, Senhor. Incentiva cada papai e a cada mamãe a orar junto, Senhor. Vamos orar pelos enfermeiros que estão combatendo essas doenças, pelos médicos, Senhor. Vamos orar pelos cientistas para que eles achem logo o remédio que ajude as pessoas e também achem suas vacinas, Senhor. Nós sabemos que são épocas difíceis e épocas de crise, mas que o Senhor vai estar do nosso lado, Pai. Consagramos toda a nossa vida a Ti, Senhor. Usa-nos, Senhor, nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A tia vai tentar fazer outras coisas, outras atividades, e aí eu vou postando vidinho aqui nesse grupo para a mãe de vocês mostrar para vocês, tá? Um beijo. Fique com Deus, meus pequenos. Tchau.